A BB Seguridade divulgou o resultado do primeiro trimestre de 2023. Os números vieram acima do esperado, porém as ações caem 4%, chegaram a cair 5% e estão aqui nos fundos, não está querendo reagir. Será que o resultado foi ruim? Tem alguma coisa oculta por detrás? Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo, importante seu like. Considere também se inscrever no canal, tá? Então, as ações da BB Seguridade vêm em queda de 4%, o resultado veio aqui recorde, a gente pega o período de 10 anos aqui, não tivemos um resultado tão bom para o período, lucro de 1,8 bilhão no primeiro trimestre de 2023, acima do 1,6 que o mercado estava esperando, acima do guidance, bem acima do primeiro trimestre de 2022, então o que será que fez as ações caírem? Efeito similar tivemos também no trimestre anterior e a preocupação era: será que as ações estavam a preços muito altos? As ações caíram após o resultado do quarto trimestre, foi muito bom, só que dessa vez a queda ainda é maior. Nós temos ainda essa perspectiva de lucro de dividendos muito bons aqui. O mercado está precificando 8,5 em 2023. Nos meus cálculos aqui do ano exercício, que encerra lá no início de 2022, chega aos 10 e poucos por cento. A gente já vai dar uma olhada no fim do vídeo, tá? Sobre o dividendo e o preço teto. E olhando então o resultado do primeiro trimestre de 2023 da BB Seguridade, antes mesmo de entrarmos nos números, olhando aqueles pontos que vão trazer um efeito muito bom lá para o longo prazo, a gente vê a empresa focando bastante nos negócios digitais. Tem aqui uma série de avanços, como inteligência analítica, remarketing, oferta de seguros. A gente começa a ver ela evoluindo muito nessa parte. Olha só a participação das vendas aqui nos canais digitais, de 13,2% vai para 16%, comparando trimestre a trimestre. Uma evolução aqui de 42,5% na quantidade de negócios realizados por meios digitais. Então, a empresa que tem uma série de crescimento na parte de digitalização, que é bastante importante para o longo prazo. A gente também tem a diversificação na distribuição, isso aqui é importantíssimo, tá? Então, ela vem aqui crescendo muito. Olha o salto que teve com as novas parcerias e os negócios estruturados. Um salto muito grande, 232 para 417. Então, um crescimento de 80% nos prêmios emitidos, são 17 novos parceiros, diversificação no segmento de atuação, e é uma das formas que ela consegue, por exemplo, atingir melhor o setor agro, né? São 9 parceiros de revenda de máquinas agrícolas no seguro patrimonial. Então, ela consegue, com essas novas parcerias, atingir públicos mais diversificados, e muito aqui no agro, é um diferencial que ela vai focando aqui. Então ela busca rentabilizar o portfólio de parceiros já prospectados, buscar novos parceiros e diversificar os segmentos de atuação. Vem indo muito bem essa parte aqui, é bastante interessante no longo prazo isso aqui. A experiência com o cliente na pegada ainda dessa digitalização também dentro aqui, né? Vem melhorando bastante. A gente vê que as reclamações diminuíram, o churn diminuiu, o NPS aqui está também melhorando, então ela está numa evolução constante aqui, né, na experiência com o cliente. E chegando finalmente nos números da BB Seguridade, falando aqui do lucro líquido, nós temos uma evolução no lucro e agora então caiu o lucro. Tem que ter muito cuidado ao olhar dessa forma, porque não devemos olhar o lucro com o impacto do GPM, esse descasamento aqui de GPM, PCA. Isso aqui é algo que acontece pontualmente, hora para frente, hora para trás, hora melhora, hora piora. Pode pegar alguns 2, 3 trimestres ruins, depois pegar a correção, vamos assim dizer. Então, no longo prazo, não é para ficar preocupado com isso. E nós temos aqui, então, um lucro que caiu, sim, em relação ao trimestre anterior, porém, olhando esse lucro normalizado, nós temos um aumento constante, uma leve queda aqui em relação ao quarto T e, novamente, um aumento, inclusive, recorde, ou seja, na minha opinião, o lucro da BB Seguridade é um lucro recorde, né? Nós estamos superando o quarto trimestre e o terceiro também. Temos que olhar o lucro normalizado aqui, tá? E dentro do resultado da empresa, nós temos o resultado financeiro e operacional. Começando aqui com o financeiro, que são as suas aplicações, né? Vai basear muito aí na Selic. Se a Selic está em alta, o resultado acaba sendo bom. Porém, a Selic se manteve na alta e o resultado caiu de 457 para 338, perdeu uma bela de uma fatia na composição do resultado da empresa. E por que será? Foi por conta da inflação. Nem tudo que ela investe é Selic, tem a parte da inflação. Podemos ver que a inflação então impactou, mesmo com a Selic mantendo em alta, e não é só olhar a inflação dessa forma, e sim o que a empresa fez. Olha aqui o quanto que ela tinha
de investimentos relacionados à parte de inflação, 45%, agora ela migra para 48%. Então, ela tirou um pouco aqui o peso em relação à Selic e colocou mais inflação aqui dentro. Ou seja, na minha opinião, a empresa já está aqui fazendo um pouquinho de proteção quando a inflação continuar a subindo. A gente já vê ela dando uma subidinha, essa inflação. E a parte da Selic talvez lá na frente também caia. Então é bom ela começar a diversificar um pouco a aplicação financeira. Ela está fazendo isso já antecipadamente. E olhando então agora o resultado operacional da BB Seguridade, nós podemos ver que 40,2% é a parte da BB Corretora, que corretagem, então 38,5% é a parte da Brasil, segue a Seguros, a Brasil Prev, que é mais acumulação, seria 18,7%, temos a Brasil Cap, capitalização, Brasil Dental um pouquinho aqui e outros também. Então essa é a composição do resultado do primeiro trimestre de 2023 em termos do operacional da empresa. E aí nós temos então um lucro que saiu de 1,1 e teve a melhora aqui nos prêmios ganhos da parte de seguros. Tivemos a corretora também melhorando aqui, a Brasil Prev melhorando com a taxa da gestão, a sinistralidade ocorreu menos nesse trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Nós tivemos ali alguns problemas no agro, então também melhorou bastante. Tivemos outros componentes como o custo do mais, que acabou impactando um pouco, e mesmo assim um salto de 475 milhões, um saldo significativo aqui, e mais 106 milhões de salto via resultado financeiro, com volume da variação e taxa, e um descasamento temporal aqui, como nós falamos, e aí acaba então tendo esse acréscimo também no resultado financeiro, porém em relação ao primeiro trimestre. Em relação ao quarto, a gente viu que deu uma quedinha ali, né? Então, na parte de seguros, nós temos a BB Seguridade batendo recordes em lucro, 6,7 acima do trimestre anterior, que vinha muito forte, muito acima do período do ano passado. Isso aqui é a parte mais importante da empresa. A gente vê ela crescendo, melhorando na sinistralidade e crescendo aqui no rural, vida, prestamista e demais. Então, ele acaba crescendo em todas as frentes, foi muito bem na parte de seguros. Na parte de previdência, ela também tem aqui um bom lucro em relação ao primeiro trimestre, mas teve aqui um pouco de queda em relação ao quarto T. O resultado financeiro aqui deu uma quedinha, também acabou colaborando para essa queda, mas ainda assim bons números também na previdência, que está aqui com uma receita recorde, que ela pode aí continuar tendo um resultado, vamos dizer assim, perene. A taxa de administração foi uma das coisas que deu uma reduzidinha. Isso vem acontecendo aqui com as empresas que operam com previdência, é o desafio delas aí, mas as reservas vêm aumentando e ajuda muito nisso. Nós temos aqui a Brasil Cap, que aí nós temos um lucro que não é tão relevante como as participações anteriores que nós vimos, ainda assim teve aqui uma estabilidade em relação ao trimestre anterior e bem acima aqui do ano passado, então vai indo muito bem também. E aí nós temos a parte de corretora, que também é muito importante, né? A parte de corretagem aí. Nós temos um pouco de queda aqui de 8% em relação ao trimestre anterior, mas é bem mais interessante de comparar a corretagem em relação ao trimestre do ano passado. E aí teve um acréscimo de 23%, então foi bastante positivo. Ela fez corretagem aqui maior em quase tudo, mesmo na capitalização, que é uma linha que oscila bastante, mas cresceu bastante aqui a margem líquida, então foi muito bem também na corretagem. Quando observamos o guidance, ela fez aqui com louvor o guidance de 12 a 17, era esperado aqui o resultado operacional sem contar a parte de juros, ela fez bem acima, estamos apenas no primeiro trimestre também, mesmo assim muito acima, prêmios emitidos aqui muito acima também, 35 de 10 a 15 era o esperado, e as reservas tá dentro aqui do guidance. Então, óbvio, você não pode achar que ela vai fechar com um valor tão acima do guidance. O que acontece é que ela prevê esse crescimento no ano inteiro. E a única coisa que atua contra a BB Seguridade aqui é exatamente a cotação. Ela já subiu 38% no último ano. Se pegar um período mais longo, vai pegar 70, 80, 90. É uma loucura. E na verdade não é uma loucura, porque isso aqui é cotação seguindo o lucro, né? Então, ela vem aqui num zigue-zague, ó. Quem sabe aqui na casa dos 32, eu até possa voltar para ela, na verdade vender puts, né? Porque a BB Seguridade é uma empresa que está num bom momento, deve continuar pagando bons dividendos,
mas a verdade é que era meio que esperado que ela não fosse continuar subindo aí infinitamente, né? Ela vem aqui, inclusive, num zigue-zague nesses valores altos. Mas ainda, segundo o mercado, ainda tem um desconto para ela. E aqui no Investidor 10, o lucro contra a cotação não nos deixa mentir. O lucro da empresa veio subindo, a cotação subiu. O lucro caiu, a cotação caiu, só que a cotação caiu muito, exageradamente. Aqui era uma oportunidade de ouro. A cotação foi subindo depois porque o lucro foi subindo e o lucro agora está estagnado, a cotação está estagnada, né? Então, assim, não é que ela esteja cara nem nada, ou simplesmente seguindo aqui o lucro. Na verdade, quando o lucro entrar aqui desse primeiro trimestre, ainda não entrou, vai ter até uma altinha aqui nesse lucro, porém, né, o mercado ele acha que já precificou esse lucro aqui, provavelmente por isso as cotações estão aqui até caindo um pouco no dia de hoje, mas se continuar trazendo bons resultados, uma hora a cotação vai continuar seguindo o lucro. E falando do preço justo das corretoras, é sempre importante você ter um filtro muito cauteloso aqui. Eu gosto de olhar, mas é bom filtrar. Olha só, BTG, Safra, Genial, por enquanto mantém os seus preços justos, tranquilo, mas olha o consenso aqui, onde tem um monte de corretora dentro, já começam a reduzir. 38,10 é o preço justo. E assim eles vão indo. Daqui a pouco, se a ação continuar caindo, eles vão reduzindo. Esse é o grande problema, né? E nós vemos então uma margem no momento de 28,07% do preço justo da BB Seguridade. Eu me lembro muito bem que há um tempo atrás estavam mais ou menos similares à Caixa e a BB Seguridade, até mais barato a BB Seguridade. A BB Seguridade, na verdade, caiu um pouquinho. Eles começam já aqui dentro algumas corretoras a reduzir o preço justo junto, enquanto a Caixa de Seguridade daquele ponto subiu já uns 25% ou mais daquele dia que eu falei, e eles começam a fazer o quê? Subir o preço justo. Assim não tem jeito, né? Não dá. Então é uma loucura isso aí, tá? O fato é que hoje eles dizem que a Caixa de Seguridade está ali no preço justo já. Realmente a alta foi boa. Mas eu não sei se tem essa diferença toda aqui que eles estão falando. E falando agora dos dividendos, considere se tornar membro do canal, tá? Que eu deixo essa planilha aqui disponível para vocês, com uma planilha inteligente, os dividendos que eu estou prevendo, além do preço teto. O dividendo que eu prevejo da BB Seguridade não é garantia, mas é 10,8%, e eu prevejo esses dividendos para agosto e fevereiro de 2024, tá? Então eu estou falando do ano exercício, termina lá em fevereiro de 2024. As corretoras, casas de análise, eles estão colocando dividendo de 8,5% mais ou menos, para o ano de 2023. Eles não estão falando do ano exercício. O meu é ano exercício, termina lá em fevereiro, que é o correspondente ao resultado de agora, né? Como é que eu vou misturar um ano com o outro em termos de dividendos? Não dá, fica bagunça. Então eu faço ano fechado, e aí nós temos minha projeção aqui, que eu mantenho essa projeção, uma margem então de 79% do preço teto. Eu não gosto tanto de usar o preço teto como margem, é por isso que eu estou aqui já utilizando outras formas de ver o preço por dividendo. Considere se tornar membro do canal, deixa o like no vídeo e também se inscreva aí ativando o sino, tá? Um abraço.